Pastor Juan não é pastor convidado, ele é um de nós, né? É um dos pastores da casa, e eu sempre tenho alegria, sempre que penso em um movimento, uma programação especial, vem no meu coração o nome dele, porque eu tenho certeza que quando ele sobe nesse altar com temor, com tremor, Deus o usa com uma maneira muito especial, muito graciosa. Então que possamos ouvir e receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quantos querem receber do Senhor? Eu preciso de uma palavra de Deus, eu preciso de respostas do Senhor para a minha vida. Se você também precisa, fica ligado, Deus está aqui, Ele está aqui, e Ele tem algo para a minha vida e para a sua vida. Você pode abençoar a vida do pastor Juan? Pode estender a sua mão para cá e orar por ele? Derrama a sua glória, a sua Shekinah, derrama mais do teu óleo, Senhor, que seja fresco o óleo sobre a sua cabeça, Deus, que Ele fale mais do seu Espírito e menos do seu conhecimento, que o Espírito Santo Ele possa ser boca de Deus para falar de forma profética, de forma pastoral, de forma a direcionar a nossa vida, para que, ó Deus, possamos fluir naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ser com a vida do teu servo e usa-o para a glória do teu nome, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Se coloque de pé mais um tempo. Você já deve ter ouvido falar muito nesses dias sobre algo chamado novo normal. Quem já ouviu? Quem já não foi condicionado a entender que se você não souber lidar com o novo normal, você não vai conseguir trafegar nesse tempo. Mas enquanto eu estava hoje à tarde orando por esse momento, o Senhor falou assim: não. Fala para o meu povo que eles não precisam aprender sobre o novo normal. Porque o novo normal é para os normais. Aqueles que não são normais precisam aprender como é andar no sobrenatural. Porque o novo normal vai te voltar a um passado, mas o sobrenatural vai te lançar no futuro que Ele tem. Então entenda uma coisa: o novo normal, ele pode te ensinar modelos para essa sociedade, mas só o sobrenatural vai te ensinar sobre o céu, vai te ensinar sobre coisas que o céu precisa te ensinar, como você tem que se comportar. Porque eu não sei você, mas quando eu vou para a Bíblia, eu não consigo achar uma coisa normal quando ela diz assim: você tem que perder para ganhar. Tem alguma coisa de normal nisso? Eu não acho. A Bíblia fala que tem que morrer para viver. Eu também não acho isso normal. A Bíblia diz que os loucos vão confundir os sábios. Eu também não vejo nada normal nisso. Ei, a Bíblia pegou pescador e transformou em apóstolo. Não tem nada normal nisso. A Bíblia pegou um perseguidor que era Paulo e transformou ele no homem que evangelizou mais da metade do Ocidente. Também não tem nada normal nisso. Eu não consigo ver nada normal numa virgem que gerou o Messias. Então eu não sei você, mas a sua Bíblia, a minha Bíblia, a nossa Bíblia diz que nós não somos o povo normal da terra, que nós somos os povos, nós somos as línguas, nós somos as raças, nós somos a criação, que o Senhor diz que está na hora de se manifestar. Então aí no seu lugar, começa a se manifestar. É tempo dos anormais avançarem em nome de Jesus. Vamos declarar isso nessa noite. Vamos. Ei, Deus, te adorarei, te adorarei. Oh, Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Você vai adorar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
Esse é o Deus da sua vida. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Você pode declarar isso. Esse é quem tu és. Vai aumentando o volume da sua voz e vai afirmando: em Cabo Frio tu és Senhor. Esse é quem tu Na sua casa Ele é Deus. Esse é quem tu és. um Deus sobre todas as coisas. Um Deus acima do normal. Esse é quem tu és. Um Deus de milagres. Esse é quem tu és. Um Deus que muda realidades. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Pega 5 pães e alimenta uma multidão. Não tem Deus normal nisso. O meu Deus não é normal. Então os seus filhos não podem ser normais. Meu Deus é Deus de milagres. Um Deus que levanta morto no 4º dia. Eu não sei você, mas não tem nada de normal nisso. Meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Um Deus que pega uma mulher. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Esse. meu Deus, Nós afirmamos Deus nessa de noite, milagres, Deus de promessas, caminhos no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você pode aplaudir a Ele. Você pode celebrar ao Senhor. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Não precisa acender, deixa a si mesmo, mas se assenta aí 1 minuto. Você não vai precisar nem ler hoje, você precisa ouvir muito hoje, nessa noite. Entenda uma coisa: quando essa canção fala que Ele cria caminhos no deserto, Isaías 43, 18 e 19 fala que Ele está fazendo isso. Só que Davi viveu algumas coisas parecidas. Mas quando Isaías relata isso em Isaías 43, ele não está falando que Deus vai abrir um caminho no deserto. Como assim, pastor? Ele está mencionando um testemunho do que Deus já fez no passado. Porque quando o povo saiu do Egito e Deus o condicionou pelo deserto, a palavra diz que não tinha nada para aquele povo se orientar, até que o Senhor estabeleceu uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Sabe o que é isso? É que a nuvem que protegia também orientava. Ei, o Deus que te protege, Ele não quer só proteger a criação, Ele quer orientar a criação para que seja a manifestação dEle nessa terra. Deus não quer só cuidar de você, Deus quer que você, cuidado, vá para o lugar que Ele tem que ir. Você vá para o lugar que você tem que ir. O fogo não é só para te aquecer do frio no deserto, mas é para te mostrar que tem luz na escuridão. Como diz essa canção, e se tem luz na escuridão, se tem caminho no deserto, se tem nuvem, eu não consigo enxergar nada disso como algo normal. Então abra sua Bíblia aí, se você conseguir, vai ficar assim. Mas se você não conseguir abrir, eu vou citar para você Números 35, apenas o versículo 1. Números 35, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo. Vou repetir, só um. E falou o Senhor a Moisés. Falou o Senhor a Moisés aonde, igreja? Estava perto da onde? Na direção da onde? Entenda uma coisa. O lugar aonde Deus falou, perto da onde Deus ia fazer algumas coisas, do Jordão que ia abrir e das muralhas em Jericó que ia cair, não significa que esse lugar ainda assim seja de Deus para você.
quero falar rapidamente de Moabe, esse lugar. Foi um lugar onde Deus apareceu às portas do povo atravessar o Jordão. Deus falou muito claramente com Moisés, falava com ele pelas últimas vezes, antes de Moisés ser capturado para o céu. Mas nesse lugar chamado Moabe, nas campinas de Moabe, nesse território, apesar dele estar muito perto do Jordão e muito perto na direção de Jericó, esse é um lugar que ficou para trás. Diga-se comigo, ficou para trás. Você precisa hoje se desconectar de lugares que precisam ficar para trás. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu quero no nome do Senhor Jesus te dizer algo nessa noite, em cima desse texto que começamos a compartilhar. Não volte para Moabe. Não volte para alguns lugares que foram apenas um preâmbulo, uma pré daquilo que Deus estava para fazer. Quando nós passamos por algumas circunstâncias, nós somos provocados a desejar voltar em alguns lugares em que nós nos sentimos seguros. E alguns de nós estamos investindo um pensamento, investindo emoções em acreditar que, mas Deus falou lá. Mas Deus fala naquele lugar. O fato de Deus falar em alguns lugares não significa que esses lugares são para você. O fato dele ter realizado algumas coisas não significa que naquele lugar que ele realizou algumas coisas, você tem o direito de voltar para lá. Porque você foi chamado para andar além do normal. O normal é você voltar para algumas bases onde você se sente seguro. Mas o sobrenatural é você obedecer e ir para onde ele está mandando. O normal é você sentir confiança e tentar arrumar um lugar para que você... Não, eu vou dar um tempo. Aqueles que estão acima do normal não tem tempo para voltar, só para avançar, avançar, avançar. E se você parar para pensar numa coisa meio escandalosa que eu vou dizer, existem momentos da nossa vida que nós vamos avançar muito mais ficando parados do que voltando para alguns lugares. Pode ser uma crise dentro de você, achar que em alguns momentos, como você fica parado, porque a natureza humana, ela é vocacionada para se movimentar. Você sente necessidade de fazer alguma coisa. Não, eu vou fazer. E é por isso que muitos estão sendo enrolados, manipulados, porque nessa de fazer, você está servindo muitas utilidades que não tem a ver com revelações e direções de Deus. Quando aquele momento chamado Moabe estava acontecendo, se você ler o texto de 35 de Números e o texto de capítulo 36 também de Números, Moisés vai discorrer uma série de instruções. Deuteronômio capítulo 1, versículo 2 e 3 diz que de novo eles estavam na campina de Moabe e Deus falou assim: chega, agora nós já passamos tempo demais aqui, vire para o norte. O tempo que você está autorizado a ficar em alguns lugares temporários, lugares de travessia, lugares de instrução, é exatamente o tempo em que o Senhor vai manifestar uma nova voz dizendo assim: vire para o norte. Quando Deus falou vire para o norte, todo o povo virou e ali começaram a chegar próximo das margens do Jordão. Você já sabe a história. Moisés fica por ali mesmo. Josué é incumbido de atravessar o povo. E entenda que para avançar, Deus vai fazer tudo o que for necessário. Ele abriu o Jordão e o povo atravessou a pés enxutos, exatamente como no Mar Vermelho. Mas para você voltar, você não vai encontrar o Jordão aberto. Você vai ter que se virar.
Por isso que você nunca mais deve voltar para Moabe. Moabe é a expressão do lugar temporário que você já passou. E depois de Moabe, Deus já realizou muitas coisas. Então você não está mais nesse nível. Você não está mais no nível de Moabe, porque no nível de Moabe você ainda estava sendo instruído. Depois que abriu o Jordão, que você pisou no lugar, que você continua progredindo ali, você já foi consolidado, já foi aperfeiçoado, já foi transformado, já foi revelado numa nova criatura. O novo tempo de Deus estabeleceu, e voltar a Moabe é voltar antes disso. O texto de Ruth, capítulo 1, fala que Noemi estava em Moabe com a sua família, seu esposo Elimeleque, seus filhos Milon e Quilom, suas noras Orfa e sua nora também Ruth. Eles foram para Moabe por uma circunstância temporária, mas ali o seu marido Elimeleque morreu, depois os seus 2 filhos morreram, e elas decidiram sair dali, voltar para Belém. Na verdade, voltar para a sua origem. No momento que elas tomam a decisão de sair, Noemi estava muito abalada com toda a situação. Progridem até Judá, e em Judá elas param, e Noemi vira para as 2 noras e fala assim: olha só, vocês não podem ir comigo. Vocês precisam seguir o destino de vocês. Voltem para Moabe, porque ambas, tanto Orfa quanto Ruth, eram descendência moabita. Então Noemi tentou implementar algo que fosse positivo para elas. Ei, voltem. Lá tem comida, mas em Belém eu nem sei o que me espera. Volto para Belém viúva, volto para Belém amarga, volto para Belém um pouco abalada, mas vocês não precisam passar por isso. Diz a palavra em Ruth, capítulo 1, que Orfa, pensando na necessidade, disse: então eu volto para Moabe. Mas uma das expressões de aliança, de pacto, de compromisso, eu diria que literalmente a fala de Ruth agora é a melhor expressão desse famoso hashtag TMJ. Porque é fácil falar, Jaqueline, tamo junto. Mas o difícil é estar junto. É fácil falar, mas o difícil é viver. Mas Ruth não estava preocupada em falar algumas palavras para encantar o coração de Noemi e nem deixá-la um pouco melhor. Ruth estava decidida, convicta a tomar uma posição na sua vida e assumir um compromisso: para Moabe eu não volto mais. No momento que Orfa disse que voltaria, Noemi vira para Ruth e fala assim: faça como a sua cunhada. Por que ela fala isso? Porque ela está dizendo o seguinte: olha, pelo menos em Moabe a sua necessidade vai ser suprida. Mas você precisa entender uma coisa: nem todos os lugares que suprem necessidade realizam propósitos, manifestam propósitos. Você vai precisar escolher num ponto da sua vida se você vai alimentar a sua necessidade ou se você vai viver propósitos. Você vai precisar escolher num ponto da sua vida se você vai matar a sua fome, vai alimentar a sua carne, seus desejos, seus planos, seus sonhos, suas vontades, suas manias, seus conceitos, suas verdades, ou se você vai enfrentar o que for preciso, com a coragem que vem do céu, para viver no lugar onde o pão vivo desceu do céu. Você vai precisar decidir em pontos fatais da sua vida se você volta para Moabe, estágios anteriores, ou se você vai na direção de Belém, a casa do pão. Você vai precisar decidir. Só que você não vai poder decidir vendo e apalpando, porque as maiores decisões da nossa vida são tomadas em fé, e a fé é o firme fundamento do que eu ainda não vi. Então Noemi sabia que poderia não ter alguma solução em Belém, por isso não queria arrastar Ruth por meio disso. E ela fala assim: não, Ruth, vai com a sua cunhada. A sua cunhada está priorizando necessidade.
Quem prioriza a necessidade nunca vai conhecer propósitos. Mas quem tem fé o bastante, mesmo que seja muito difícil, vai dizer assim: olha, o seu Deus é meu Deus, aonde tu fores eu irei, ainda que seja para morrer eu morrerei, mas contigo eu estarei. Eu não volto para Moabe, porque em Moabe eu vou ter que servir a um outro Deus. Em Moabe eu posso ter pão, mas um pão temporário. Mas em Belém tem a ver com a minha esperança. Belém me remete para algo que eu posso chamar de recomeço. Você pode recomeçar, mas você precisa recomeçar no lugar certo. A sua intenção de recomeçar pode estar fantástica, mas se for para recomeçar em Moabe, não vai dar. Ruth está batendo o pé e está dizendo assim: ei, Noemi, você é a minha referência. Só que quando aquela referência abre a boca para falar, está dizendo assim: eu estou cansada, eu estou amarga, Deus, eu estou triste. E aí você pode pensar comigo: que referência é essa? Eu quero uma referência que me jogue para cima. Eu quero uma referência que me dá motivação. Eu quero uma referência coach. Eu quero uma referência que todo dia me manda um vídeo. Eu quero uma referência que esteja bem vestido, que esteja bem posicionado, que esteja bem remunerado, que esteja bem, esteja num auditório, esteja com uma boa oratória. Só que eu preciso te lembrar uma coisa, como nós começamos esse culto: você não é mais normal. Os normais vão querer esse tipo de referência. Os anormais do reino de Deus vão pensar assim: olha, ela está quebrada, mas o caráter dela não mudou. Ela está quebrada emocionalmente, mas a direção dela não mudou. Ela sabe que Belém é o melhor lugar. Ela está quebrada, mas ela sabe ainda quem ela é em Deus. Ela está quebrada, mas ela ainda continua honrando o Deus dela. Ela está quebrada, mas ela ainda continua amando pessoas, pensando no melhor. E ainda que ela tenha pensado o melhor para mim, eu quero é andar com ela. Se você está precisando de uma referência, começa a repensar agora os critérios. Porque pode ser que muitos estão falando algumas coisas para você, não tem direção. E a identidade de Noemi, porque tem pessoas que quando passam por circunstâncias, você pode medir um pouco ela sobre isso. Quando vem algumas circunstâncias, o que ela faz, o que ela fala, como ela se veste, para onde ela vai, com quem ela anda, vai determinando o quanto firme está a sua identidade. E Noemi não escondeu de ninguém: eu estou quebrada, perdi marido, estou quebrada, perdi 2 filhos, estou quebrada, volto para Belém sem saber o que me acontecerá. Mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive. Uma coisa eu sei: Belém é a minha casa. Belém, eu tenho gente da aliança. Se você hoje precisa voltar para algum lugar, volte para Belém, para onde tem gente da sua aliança, aonde tem gente servindo ao mesmo Deus que você crê. Ei, não volte para lugares que vão abastecer a sua necessidade, volte para lugares que vão te lembrar quem você é, mesmo que leve tempo. Porque às vezes voltar para alguns lugares que Deus assim designou significa que você ainda vai ter que levar um tempo. E aí quando você vê Ruth e Noemi voltando, chegam em Belém, ajuntam algumas pessoas e dizem assim: o que houve? Estou voltando. Noemi, Noemi. E ela já diz logo: não me chama de Noemi, meu nome agora é Mara, porque amarga estou. Eu não sei você, mas na condição normal, quem é que quer andar com alguém amargo? Mas entenda uma coisa: a amargura de Noemi estava fora pelas circunstâncias, mas dentro dela estava tudo bem, como aquela mulher de Sunem.
Quando Geazi perguntou àquela mulher de Sunem pelo caminho: e aí, você como é que está? Está tudo bem. Ei, talvez 2021 você ainda vai precisar aprender a dizer: está tudo bem. Com vacina, está tudo bem. Sem vacina, está tudo bem. Sem vacina você vai ter mais compromisso com a sua vida. Com máscara colorida, preta, de plástico, não sei, está tudo bem. Tomando banho de álcool gel, está tudo bem. Mas eu estou indo para o lugar do meu propósito. Porque eu sei que aquilo que eu gerar hoje vai refletir no meu futuro. A posição que você toma hoje, nessa quarta-feira, 17 de março, já pode mudar tudo no seu dia 18, que é amanhã. A gente se acostumou a entrar em culto, sair de culto, entrar em conferência, sair de conferência, não conferir nada, não cultuar nada, simplesmente ser uma roda girando. Mas eu quero te dizer nessa noite, quem faz isso é normal, porque os anormais do reino, eles entram num culto e saem desse culto lançado como uma flecha. Ele entra triste e sai alegre. E não foi porque o louvor bombou, foi porque você se tornou o louvor do Senhor. Não foi porque a palavra foi, olha que maravilha. Não, foi porque você ruminou essa palavra e ela vivificou dentro de você, explodiu tudo. E você agora, você e a palavra já não dá mais para distinguir. Na quinta-feira quem vai estar andando por Cabo Frio vai ser a palavra. Porque o apóstolo Paulo diz que somos como cartas vivas do Senhor. Então eu quero declarar em nome de Jesus que a quinta-feira em Cabo Frio vai estar cheia de cartas andantes, declarando: vive o Senhor e reina Ele para sempre. Enquanto as suas mãos levantam e proclamam, Cabo Frio pode estar se rendendo aos pés do Senhor. Eu tenho aprendido uma coisa de forma um pouco dura. Hoje inclusive não foi um dia muito fácil. Tem notícias que batem na porta e não adianta deixá-la fechada. Você tem que abrir e encarar elas. Você tem que abrir a porta e dizer assim: e aí, notícia? Olha, acabou. Aí você precisa buscar lá da sua identidade, do seu propósito, e dizer assim: não. Eu estou em Belém. Em Belém, algumas necessidades minhas podem ficar um pouco não abastecidas. Mas em Belém eu estou gerando algo que muitos vão dizer que era melhor eu voltar para Moabe. Mas em Belém eu vou permanecer, eu vou ficar, porque eu creio que Deus está gerando algo. O ajuntamento de pessoas cercam Noemi e Ruth, e a pressão era a mesma. E aí, o que vai ser agora? Olha o que Ruth faz no dia seguinte. Vira para sua sogra e fala assim: dentro de casa eu não posso ficar. Eu vou tentar catar algumas espigas que caem da colheita dos ceifeiros, e assim eu poderei trazer para nós, minha sogra. Ruth sabia que ela era uma estrangeira numa terra, mas ela decidiu. Se estava com a sua nora, ela ia tentar suprir, honrar, abastecer. E a palavra diz que ela foi. Eu gosto muito desse texto, no momento que diz assim: e de repente, meio que sem saber, ela entrou numa eira de milho. Diga comigo assim: sem saber, mas Deus sabe. Então você vai ser empurrado para algumas coisas que você nem vai saber como acontecer. Porque a palavra diz que Noemi ficou em casa, Ruth estava catando umas espigas que caiu. E diz a palavra que de repente ela entrou numa eira. Quando ela entrou numa eira, essa era a eira que o responsável da colheita chamava-se Boaz. Boaz então viu aquela mulher o dia todo.
Porque você não vai se cansar de fazer o que tem que ser feito, até que se realize tudo que foi determinado. Os normais começam e não terminam, mas aqueles que foram chamados para viver além do normal, vão começar, vão perseverar, vão, fazer o que talvez nem de si mesmo estão entendendo, mas o importante é que você vai continuar. Eu gosto de um texto que diz em Coríntios 15, primeira carta de Coríntios 15, 58, sede firmes, sede constantes, sede abundantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não será em vão. Fica firme. Você acha que está só catando as espigas da sua sobrevivência, mas o que Deus tem para você no lugar do propósito já está te observando, já está de olho em você. Os olhos do Senhor estão sobre os seus, e a mão dele está estendida, os ouvidos estão abertos, os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. E Noemi estava catando as espigas que caíam, botando na sua mochila, no saco. E no final do dia diz a palavra que Boaz perguntou: quem é essa? E responderam: é uma pessoa que está pegando aí as sobras. E ele vai até ela, dialoga alguns momentos e fala assim: olha, quem é você? Eu sou nora de Noemi. E ele reconhece: Noemi é minha parente. Vai para casa, leva essa porção agora, e amanhã você volta para cá, porque pode ser que nas outras eras de trabalho você corra risco de vida. Então entenda uma coisa: aquilo que você entrou sem saber, mas quando você souber, fica até o final. Ela entrou meio sem perceber e caiu na eira de Boaz. Mas quando Boaz dirigiu a voz para ela: olha só, vai para casa, leva uma porção, mas amanhã você volta para o mesmo lugar. Eu quero profetizar nessa noite que haverá uma disposição no seu coração de você começar algumas coisas empurrados por Deus, mas no momento que elas forem esclarecidas pelo Senhor, você vai voltar para o mesmo lugar e vai continuar da onde parou e vai ali prosseguindo até o final no que Deus vai fazer. Porque eu só preciso adiantar uma coisa com você, porque a nossa hora já foi. Ela volta no dia seguinte, fica lá. E no dia seguinte Boaz falou para os servos: gente, eu tenho dificuldade de pregar assim longe, porque acho que a pregação é comunhão. Aí dá vontade de olhar nos olhos assim, dá vontade de botar a mão, tá com álcool. Boaz, quando olhou, dá vontade de beijar. Boaz, quando olhou assim, Noemi toda quietinha ali no mesmo lugar, queridos. Porque se tem uma coisa que toca o coração de Deus, é obediência. Quando Deus olha e vê alguém ali, meu irmão, pode não fazer sentido nenhum para alguém, mas você está ali. Deus falou que era aqui. Mas aqui está difícil. Me permita a palavra, aqui está brabo. Mas o Senhor falou aqui. E ela foi, pegava as espigas que caíam da colheita. Ei, ela não estava colhendo, ela caía, ela pegava do que caía da colheita. Aí sabe o que Boaz falou para os servos no início do expediente? Ei, quando vocês forem colhendo, vai jogando umas a mais. Você que entrou aqui hoje, por favor, Deus não está indiferente a você. Ele já falou com os que estão trabalhando: ei, vai dando um pouquinho a mais. Ela vai continuar achando que está caindo, mas de repente está caindo muito. De repente está caindo muito. Deus não está indiferente a você. Fica na obediência, mas na obediência pode ser que não tenha o suficiente. Fica. Porque Deus não está indiferente a você. Você entendeu, Sardinha?
E aquilo foi caindo, foi caindo, foi caindo. E no final do dia ela recolheu tanto, irmãos. E Boaz ainda chegou com mais uma outra porção e falou assim: volta para casa e leva para Noemi. E amanhã você volta para o mesmo lugar. Você precisa ter disposição de começar algumas coisas e no outro dia voltar para o mesmo lugar. Porque não é sobre uma diferença, sabe? Tem gente que tem necessidade de coisas novas. Ei, a novidade está em Deus. Mas talvez você precise voltar todos os dias para o mesmo lugar. Mas eu vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Porque a mesma coisa obedecendo é muita coisa. O normal é aloprar. É dizer assim não dá. Mas o anormal é todo mundo não achar sentido no que você está fazendo. E você está no mesmo lugar porque foi Deus que mandou. E você vai colhendo mais espigas e daqui a pouco cai 2, e cai 3, e cai 4. Você fala assim: meu Deus. É porque você achou que a provisão de Deus ia ser de uma maneira, mas Deus está preparando tudo, mas do jeito dele. Você achou que ia ganhar uma eira. Não, você vai continuar no mesmo lugar. E ele vai te dar toda a eira, mas de outro jeito. Porque é normal você criar um plano. Mas a palavra do Senhor diz em Provérbios 16: ei, o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E a boca de Boaz virou para Ruth e falou assim: amanhã você volta para o mesmo lugar. Ela foi naquele processo. E eu finalizo com você dizendo o seguinte: Noemi sacou o que estava acontecendo. Fala comigo assim: Noemi sacou o que estava acontecendo. Sabe quem era Noemi? Noemi era a referência que ela não abandonou. Noemi era uma referência meio estranha, porque não tinha nada de normal para oferecer. Mas de repente Noemi está em casa e chega a Ruth com milho. No outro dia Noemi está em casa e chega a Ruth com milho. No outro dia Noemi está em casa e chega a Ruth com milho. Noemi falou assim: ah, aí tem. Né, pastor? Sabe por quê? As pessoas que Deus vai colocar como referência na sua vida vão detectar coisas em Deus que você talvez ainda não detectou, porque está muito obediente ao propósito. E aí Ele vai usar as referências dele para te direcionar nos detalhes que você pode estar ocupado demais. E aí Noemi falou assim: aí tem muito milho para o negócio. Tem muito milho para uma garota só, gente. Deus de milagre, Deus de promessa, caminhos no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre. Vai caindo espigas. Deus de promessa, caminhos no deserto, caminhos em lugares improváveis, mas é onde você vai estar obedecendo. Provisões de maneiras inesperadas, mas é como você vai ser suprido. O desejo de viver uma promessa de Deus e recomeçar e viver algo novo, mas do jeito que a sua referência em Deus vai direcionar. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus. Deus, vai caindo espigas no deserto. Eu posso profetizar que cai espigas, mas eu quero profetizar que você volte para o mesmo lugar todos os dias que Ele te mandou. Porque não é sobre espigas, é sobre obediência. Porque a espiga pode ter em qualquer lugar, mas o obediente precisa estar no lugar certo. Noemi percebeu. Noemi então falou assim: olha, hoje você vai para lá de novo. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas acredita em mim, está na Bíblia isso. Noemi falou assim: toma um banho, põe a sua melhor roupa. Gente, Deus entende do que Ele está fazendo. E se você obedeceu para catar espiga,
Obedece para se preparar para o que está por vir. Obedece porque, embora você ficou catando espigas muitos dias, você pode estranhar quando ele mandar você parar de catar espiga e tomar banho. Mas e quem vai catar espiga? Ei, relaxa, Deus está no controle. Porque Deus não quer uma obediência cega, Deus quer uma obediência submissa. Deus quer uma obediência que ouve a voz dele. E a palavra diz que aquele que ouve, aquele que pratica, comerá o melhor dessa terra. Ei, Ruth, toma banho, fica cheirosa. Ruth, por muitos pensadores, teólogos e muitas visões da Bíblia, ela é comparada à noiva de Cristo, à igreja do Senhor. Chega uma hora que a igreja está tão focada no serviço, que o Espírito Santo está falando assim: vai se banhar, vai trocar de roupa, vai colocar uma coisa nova, porque o noivo está esperando a noiva, mas você continua catando espiga de milho. Ei, tem tempo para tudo na terra, tem tempo para todo propósito. Tem um dia da espiga de milho que você vai estar sujo, suado, com um saco de milho nas costas. Mas chega um dia que Deus fala assim: Antônio, vai tomar um banho. Ei, vai trocar de roupa, porque eu tenho um encontro com o noivo hoje para você. Ei, a igreja não foi gerada para o serviço apenas. A igreja foi gerada para o encontro. O serviço faz parte do todo. Não adianta naquele dia a igreja levantar um saco de milho. Está aqui, Senhor. E Deus falar assim: para que eu quero milho? Eu quero me relacionar com você. O milho era algo temporário, era algo só para te mostrar o meu poder. O milho era o meu cuidado, mas você é a minha prioridade. Ei, esteja pronto para trabalhar, esteja pronto para obedecer, mas esteja pronto para tomar banho. Esteja pronto para se banhar e colocar a sua melhor roupa, porque o Espírito Santo, a referência das referências, já sacou o que está acontecendo. Vira para alguém que está do seu lado, sem encostar nele ou nela, e fala assim: o Espírito Santo já sacou. O Espírito Santo já sacou o que está acontecendo. Ruth então ouve a direção. Meu Deus. Toma banho e fica cheirosa. Meu Deus. Não dá. Esquece. Botou uma florzinha. E agora? Você vai lá onde está Boaz. E depois que ele tiver já terminado o serviço, quando ele se deitar para descansar, você descobre os pés dele e deita nos pés dele. Eu não sei você, mas eu não vejo nada de normal nisso. O cara está cansado, está com a cabeça cheia, e deita uma mulher toda bonita, perfumada nos pés dele. Diz a palavra que de madrugada ele acordou com aquilo. Ei, Deus vai acordar, queridos. Assim como ele acordou naquele barco, que para os discípulos estava tombando, mas para Jesus era só o palco pré de um novo grande milagre. Boaz acorda e fala assim: meu Deus. Aquela mulher, Maria, quando quebrou o frasco de perfume e derramou tudo nos pés, ela deve ter lido Boaz. Ela falou assim: eu sei que tem um negócio que tira o meu Deus do sério. É quando eu me prostro, é quando eu me quebranto, é quando eu abro o meu coração e me coloco nos pés dele. Ah, o meu Deus não resiste. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto. Ei, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Ei, esse é quem tu és. Um Deus.
Um Deus que olha e fala assim: um coração quebrantado, contrito, o Senhor não desprezará. Boaz olha para os pés e vê aquela coisa maravilhosa, cheirosa, perfumada. Ele falou assim: meu Deus, o que é isso? E Ruth fez exatamente como Noemi falou: fica na sua, só fala que é para ele. E você fica pensando que é o seu muito falar. Eu quero te dizer hoje que não é o seu muito falar, é o seu como chegar. Para de falar e melhora o seu chegar. Para de blá 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 e melhora o seu perfume. Para de falar e melhora a sua forma de deitar. Deita mais perto dele. Para de criar histórias miraculosas e dá um jeito de chegar mais perto, porque esse é quem ele é. E Boaz então vira para Ruth e fala assim: Ruth, meu Deus, eu estou até constrangido, porque o que vão dizer quando verem você assim? Faz o seguinte, vamos acabar de dormir, fica aí, mas amanhã de manhã vai embora bem cedinho antes que te vejam. Esse Deus é fera, gente. É um Deus que não está preocupado com o que os outros vão ver. Sabe por quê? Porque ninguém precisa ver o que ele já sabe que é dele. Ninguém precisa ver o que ele já sabe que vai acontecer. Não precisa ver quando ele já entendeu que no seu coração a sua intenção é outra. Ela não queria levar uma vantagem sobre as servas, ela queria agradar o seu Senhor. Não é sobre quem corre para chegar na frente, é sobre quem chega na hora certa, do jeito certo, da maneira certa, como ele quer. Ela vai embora. Quando ela... Oh Deus! Quando Ruth chega em casa, acho que eu nunca preguei uma história de amor, gente. Mas se tem uma história de amor que muda tudo, é a história do Senhor com a igreja. E qualquer coisa que remeta a isso, lembre isso, queridos, a gente tem que parar tudo que está fazendo para entender como é essa história, porque é dessa história que eu posso aprender, é dessa história que você pode aprender, e é dessa história que nós podemos melhorar e conhecer quem Ele é. Quando Ruth chegou em casa, Noemi falou assim: e aí, como é que foi? Porque o Espírito Santo é fera. O Espírito Santo percebe que você não leva muito jeito, que você ficou meio assim. Ele, como é que foi? Ah, ele acordou no meio da madrugada, pastor. Ele falou que eu estava cheirosa, que eu estava pronta. Sabe o que Noemi respondeu? Sabe o que o Espírito Santo vai responder quando você fizer o que tem que ser feito? Ei, fique tranquila, porque amanhã ele vai fazer alguma coisa a respeito disso. Amanhã ele vai fazer alguma coisa, porque o que você fez hoje mudou a história. Boaz não é mais o mesmo. Amanhã você pode ter certeza, porque o Espírito Santo sabe o que vai acontecer amanhã, e ele já tranquiliza o seu coração, dizendo assim: olha, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque amanhã Boaz vai fazer alguma coisa. E o Espírito Santo estava certo, queridos. Foi difícil para Boaz dormir aquela noite. Quando ele acordou de manhã, ele falou assim: ah, não, eu não quero ficar mais sem isso. Sabe o dia que você disse assim: eu quero Jesus? Sabe o dia que você falou assim: agora acabou, eu não volto mais para Moabe, eu quero ir para Belém, conhecer aquilo que Ele é, viver aquilo que Ele tem e me tornar aquilo que Ele me chamou para ser. Ei, se Ruth não fosse para Belém, ela nunca ia conhecer Boaz, porque Boaz não dá em Moabe. Boaz é de Belém. Boaz é de Belém. Então entenda uma coisa: comece a se permitir hoje a se deslocar para o Belém que você tem que ir, para o lugar que você tem que estar, porque é lá que Boaz já está te esperando, é lá que Jesus já está te esperando, é lá que o Espírito Santo vai guiar, vai preparar, vai direcionar todas as coisas. No dia seguinte a palavra diz que Boaz levantou e foi para o resgatador. Eu confesso aos irmãos que eu falei assim: meu Deus, que cara é esse?
tão ético. Ele podia criar uma história. Não. Havia uma regra que dizia que o resgatador, número 1, deveria ter o direito primeiro. Como Boaz era o resgatador, o direito de comprar. Segundo, ele tinha que oferecer primeiro para o outro. Ele chega para o resgatador e falou assim: olha, tem uma terra aí de Noemi e seu marido que já faleceu. Eu quero te oferecer para resgatar, Deise. Resgata lá e compra essa terra, porque ela está disponível. E assim nós podemos dar dignidade para a família de Noemi. O resgatador 01 falou assim: claro, beleza. Mas Boaz, como tinha todo o interesse na Ruth, na cheirosa, ele falou assim: mas tem um detalhe, quem comprar a terra vai ter que absorver a nora de Noemi. Aí o resgatador, que não entendia nada, não tinha sentido o cheirinho dela, não tinha visto quem era Ruth, não tinha percebido aquela coisa maravilhosa. O resgatador 01 falou assim: ei, então eu não quero não, pode ficar para você. Aí o céu gritou: aonde está, ó morte, a sua vitória? Ei, aonde está, ó morte, a sua vitória? Porque eu e você fomos nascidos e gerados no pecado e entregues ao primeiro resgatador, a morte. Mas o nosso Deus foi lá com o resgatador 01 da sua vida, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus chegou para a morte e falou assim: ei, tá aí, mas se quiser ficar, vai ter que comprar a serva também, vai ter que comprar a lindona, vai ter que comprar a minha igreja, vai ter que sentir o cheiro dela. Ah, você vai ter que ficar com ela por inteira. E o resgatador 01 não levava jeito para coisa. O diabo tem muito interesse em você, mas se você quiser ficar do jeito dele, para ficar com você do jeito de Boaz, ele não quer. Então, se tem um segredo para você ser rejeitado pela morte, rejeitado pelo diabo, é você ficar do jeito que Deus gosta. É quanto mais perfume, mais rejeição você vai ter da parte do inferno. Quanto mais cheirosa, quanto mais banhada, quanto mais santificada, quanto mais santo, quanto mais preparado. Ah, Deus, se coloca de pé em nome de Jesus. Boaz então virou: eu fico. E quando ele volta para casa, ele reúne as testemunhas, ele reúne todos os servos e diz assim: olha, para que vocês saibam, perante todos, que eu estou pagando o preço. Eu estou pagando o preço e estou recebendo o direito sobre ela. Eu estou selando e casando com Ruth e dando a ela uma nova identidade. Estou dando a ela uma nova moradia. Estou dando a ela o respeito que foi tirado. Ela era estrangeira, mas agora se torna, Jesus, original. Ela estava fora e agora está dentro, porque eu estabeleço com ela a minha aliança. E a palavra diz que naquele momento Ruth casou-se com Boaz. Oh Deus! Sabe, vai valer muito a pena você não voltar para Moabe, porque eu não sei se você sabe, mas eu fecho aqui te dizendo algo que me chamou muita atenção. Orfa voltou para Moabe, comeu pão, mas ninguém nunca mais soube o que deu isso. Porque nem só de pão viverá o homem, mas da aliança, da palavra, do propósito, do guiar de Deus, do amor de Deus, do compromisso. Orfa voltou para Moabe e resolveu o seu problema temporário. Ruth enfrentou um desafio, mas foi para Belém. Em Belém encontrou Boaz, e a história dela foi mudada, como nessa noite eu quero declarar que assim será a sua. Você está num culto onde você está deixando as espigas de lado e está entendendo
que a espiga é um tempo, a era é um tempo, mas a prioridade é o banho, o perfume e o deitar nos pés daquele que é o Senhor. Você não vai ser atraído pelo que pode fazer, você vai ser atraído pelo que você vai se tornar nele. Você não vai ser atraído por quantas espigas você colheu para ele, mas como você deitou no pé dele. Eram discípulos, mas quando aquela mulher deitou o perfume, foi ela que perfumou a casa e chamou a atenção, dizendo assim: ei, o dinheiro vocês terão, mas ela já me preparou para algo maior. Eu não sei o que deu órfã, talvez ficou órfã, mas quando nós olhamos para Ruth, diz que Ruth casou com Boaz, e Boaz ainda falou assim: eu não sei o que você viu em mim, eu nem sou tão jovem, não sou rico, não tenho propriedades, não tenho servo, mas você me escolheu. Eu só consigo me lembrar de uma palavra dizendo assim: ele não tinha formosura alguma, esvaziou-se da posição de Deus e tornou-se servo. Sabe, Jesus e Boaz estavam ali, queridos. Jesus andando na era, olhando para você, e de repente ele te atraiu e você foi atraído por ele. Ruth casou com Boaz e agora nasce Obed. Obed cresce, casa, nasce Jessé. Jessé cresce e nasce Davi. Ei, olha quantas coisas podem acontecer num futuro muito breve, se você começar hoje a voltar para Belém. Olha quantas coisas podem ser referente ao seu final, se você hoje decidir não voltar para o lugar onde você vai ter só pão, mas voltar para um lugar onde você não sabe mais como vai ser. E eu tenho aprendido uma coisa: é bom não saber como vai ser, porque só assim você não atrapalha. Não fique inventando moda. Quando você não sabe de nada, você tem só que obedecer. Você volta para o lugar que tem que estar, você vai para onde ele mandar, porque quanto menos você souber, melhor você será naquilo que é viver o propósito dele. Quanto menos você souber, menos você vai atrapalhar. Ruth não sabia de nada, mas Noemi ficava ali, ó: ei, toma banho agora. O Espírito Santo vai te ajudar em todas as coisas. Ergue uma de suas mãos aos céus e diga assim: Senhor, me ajuda, Deus. Espírito Santo me guia, Espírito Santo me instrui, Espírito Santo me mostra, Espírito Santo me revela, Espírito Santo me capacita, Espírito Santo me orienta, Espírito Santo me empurra, Espírito Santo me dá todas as coisas que eu preciso para viver uma vida de propósitos com o Senhor. Oh, Jesus. Ei, Jesus. Obrigado, Deus. Tu és esse. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no Oh. deserto, luz na escuridão. meu Deus. Esse é quem tu Ei, és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho. caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. só você, aí mesmo no seu lugar. Oh, Jesus. Eu não sei se você está vendo a sua história sendo contada nessa história. Decisões precisando ser tomadas, direções precisando ser assumidas. Pode ser que algumas informações chegaram e você precisa decidir se volta para Moabe
ou se encara esse tempo de fé, ousadia e coragem. Aí no seu lugar, se você se encontra num momento como esse, coloca a mão aí no seu coração. Você que hoje, independente de você já ter professado Jesus ou não, porque talvez você já professou Jesus, mas hoje você vive alguns momentos em que você precisa, sabe, tomar decisões e parece que elas são difíceis. Mas hoje o Espírito Santo diz: ei, prefira Belém. Moabe está muito antes daquilo que eu já fiz. Você pode até recomeçar, mas você vai recomeçar da onde eu te determinar. Boaz não está onde é mais fácil. Boaz está no lugar que Deus vai te empurrar para estar. Jesus, eu oro nessa noite, Pai, por cada coração tocado, por cada coração que nessa noite precisa decidir. E Deus, eu quero falar hoje no Espírito nesse momento. A órfã não estava errada, ela só estava pensando com uma mentalidade normal. Ei, não se sinta culpado se você decidir algumas coisas pela normalidade, pela forma convencional de ser até agora. Mas agora, diante dessa palavra, deixe a decisão normal de lado e decida pela decisão anormal. A decisão que não vai fazer sentido para alguém, mas vai fazer sentido entre você e o Senhor. A decisão que não vai te fazer voltar para Moabe sozinha, só para comer pão, mas a decisão que vai te colocar do lado do Espírito Santo. E você não sabe muito bem o que vai dar, mas você sabe dentro de você que vai dar coisa boa nisso. Porque aonde Deus está, há fartura de alegria. Aonde Deus está, vai ter que catar espiga, mas também vai ter casamento, mas também vai ter aliança, mas vai ter cuidado, mas também vai chegar a hora em que as coisas improváveis vão acontecer por causa da obediência. Nós oramos essa noite, Deus, profetizamos e selamos essa palavra. Não é para voltar para Moabe, é para decidir ir para Belém. Haja o que houver, haja o que houver, volte para Belém. Mas eu não me sinto de lá. Ei, não é como você se sente, porque o seu coração é enganoso. Você não se sente capaz, você não se sente apto, você não se sente digno, digna. Mas o Espírito Santo, esse vai te mostrando cada fase, cada etapa. Esse é quem tu és, Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos. Senhor, eu declaro um caminho, Deus, no deserto hoje, Deus. Mas ele vai estar escuro para algumas pessoas, mas ele terá luz, Deus, para aqueles e para aquelas que nesse momento decidem, Senhor, um recomeço, baseado naquilo que não é normal, baseado naquilo que é o céu, o sobrenatural. Oramos assim, determinamos no nome de Jesus, Pai, com a certeza, Deus, que em tempos próximos alguns já estarão colhendo espigas, achando que é só isso. Outros já estarão conhecendo o Senhor como nunca conheceram. Outros já estarão entendendo que é a hora do perfume. Outros já estarão entendendo que é a hora do banho. Ou seja, para cada fase, você estará pronto para cumprir e viver no nome do Senhor Jesus. Assim agradecemos, assim abençoamos essa igreja, assim abençoamos esses pastores, assim abençoamos os visitantes, assim abençoamos Cabo Frio, assim abençoamos, ó Pai, a sua geração, Deus, na terra. Assim abençoamos, ó Pai, as Ruths dessa noite. Assim abençoamos as Noemis, ó Deus. E assim abençoamos os Boaz. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos a igreja do Senhor neste lugar, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus de promessas, caminho, luz na escuridão. Tem luz.